Quando a gente começa a ler, tem aquele desejo, às vezes, de parar a leitura. Eu sou obrigado a ler um livro por inteiro? Se eu comecei um livro, eu posso parar de ler? E eu vou emendar já até com a próxima pergunta, porque existem livros que você olha para a capa e você fala assim, meu, esse livro deve ser ruim, ou deve ser uma leitura chata, cansativa, densa. A capa ela não te atrai muito. Só que quando você abre esse livro, você encontra com um negócio maravilhoso, né? Uhum. E descobre que é um conteúdo excelente. Aí fica a outra pergunta também. A gente deve julgar o livro pela capa? Muito bom, hein? Não, o primeiro ponto, eu acho que a gente não tem que, às vezes, acabar aquele livro na marra até o final. Eu não faço isso. Uhum. Diversos livros eu parei a leitura e fui voltar nele depois de um ano. Uhum. Né? Ou eu me utilizo, às vezes, de muitos livros para consultar capítulos, Uhum. né, daquele livro. Eu leio só o capítulo. Só o Sim. capítulo. Eu tenho um livro aqui, Teologia Puritana, na Vida Nova, que é enorme. Eu não li ele inteiro. E eu não me Uhum. preocupei em ler ele inteiro. Eu já Uhum. li vários capítulos dele. Eu vou lá, leio, porque são temas separados, né? Não é um Uhum. livro que você... Diferente de livro de ficção, Sim. fantasia, que se É. você ler um capítulo para frente, Uhum. não dá. É. Não dá. Mas tem muitos livros teológicos que você consegue ler capítulos específicos Sim. e espaçados, né? É. Então, agora você se obrigar a ler o livro até o final, obrigatoriamente, tal, até às vezes, cara, a leitura, você começou o livro, não é bom, pô, não gostei, Uhum. não dá. Uma, porque você não vai, acho que você não vai conseguir abstrair nada muito daquela leitura que você queria. Uhum. Livro pela capa. Olha, estando hoje numa editora, eu sei que essencial para alguém se interessar pelo livro é a capa. É a Uhum. capa. A capa, ela diz muito sobre o que pode ter de conteúdo naquele livro. Pasme, Sim. né? Às vezes, É. tem editoras, eu só não vou citar aqui, mas que a capa é horrível. Não é boa. Uhum. Não é. Uhum. Não é boa. Né? Mas eu sei quem é o autor, de novo, e eu sei quem é a editora. Uhum. O conteúdo é ótimo. Por isso, aí respondendo a sua pergunta, não dá para julgar um livro pela capa. Uhum. Mas eu concordo, sim, que muitas vezes nós compramos livros pela capa. Uhum. Podemos ter a decepção de ser ruim. Sim. É. Mas aí, quando eu aplico aqueles meus dois critérios, eu fico tranquilo, autor e editora. A capa Uhum. pode ser horrível, que eu sei que o conteúdo vai ser bom. Talvez até seja um motivo porque muitas editoras estão relançando livros com a capa reformulada, né? Exatamente. Tem muitos livros que estão colocando agora capa dura, uma lombada mais bonita, Uhum. cor da folha diferente, tipo de papel. Uhum. E tem muita gente que gosta disso. Nossa, esse tipo de papel aqui, eu sou apaixonado por esse tipo de papel. Uhum. Né? Então, isso chama atenção. Legal. E Levi, você mencionou aqui que você gosta de escrever e marcar os seus livros, né? Eu também costumo grifar todos os meus livros. Ninguém vai entrar aqui em casa e vai pegar um livro e não vai ter lá um grifo meu de alguma frase, alguma coisa que me chamou atenção e salta nos olhos. É uma prática comum sua e como é que você faz para fixar bem aquilo que você leu? Interessante que você acompanhar a leitura de um livro não é nada novo. Né? Uhum. Principalmente no contexto medieval, até rabínico, né, judaico, eles tinham uma espécie de um acompanhador assim da leitura, né? Uhum. Uma espécie de um objeto, né, que tinha às vezes até uma ponta que você ia acompanhando a leitura. Principalmente na leitura judaica, né, que você lê ao contrário, certo? Uhum. Mas no período medieval, os monges faziam muito isso, né? Faziam acompanhamento da leitura com tipo um marcador, né? E ia Uhum. marcando. E isso era muito comum
para você fixar, não perder a linha, acompanhar mais ali o Uhum. raciocínio. Eu faço isso muito com lapiseira e isso me dá uma memória. Muitas vezes eu Aham. lembro a página, até da Bíblia eu faço isso. E tem Aham. amigo meu que fala que é um pecado. Né? Levi, é um pecado que você faz com o livro. O livro é meu, eu faço o que Aham. eu quiser, eu falo assim. Aham. Mas é um pecado que você faz com o Aham. livro, você rabisca, você. Aí eu pego o marca-texto, eu marco, né? E Aham. tem amigos meus que não gostam, né? E falam isso, não faça isso, tal. E se é um cara ainda mais ultra conservador, se ele vê eu fazendo isso na Bíblia, ele fica louco. Aham. Mas eu acho que é uma forma de se memorizar mais, né? Uhum. Eu acho que é legal você anotar, você grifar e você fazer uma anotação, né? Uhum. Eu, às vezes, eu vou... Quando eu pego um livro que eu reli, né? Às vezes eu anoto uma coisa a mais, Uhum. ou em Bíblias mais, né, antigas, que eu fazia muito isso. Aham. Às vezes eu vejo lá o que eu anotei, eu falo, nossa, Jesus, né? Às vezes aquilo aconteceu, às vezes aquilo não, às vezes eu passei Uhum. por aquilo, às vezes Uhum. não. Eu acho riquíssimo isso. Uhum. Alguns vão dizer que é um pecado.